Olá pessoal, boa tarde. Novamente aqui no Parque Santo Dias, né? Hoje, lembrando que o Parque Santo Dias é um parque da prefeitura inteiramente de graça, tá? Hoje a gente vai falar do início, tá? Da unidade do Exército Aerotransportada Airborne, Exército Americano, claro. A Airborne começa no início da Segunda Guerra Mundial, tá? De começo ela tem o nome de Grupo Experimental de Paraquedistas do Exército, tá? Início ela tem esse nome, Airborne, que logo depois se torna Airborne. No início, basicamente no primeiro regimento, né, o regimento 506, tá? Regimento de Paraquedistas do Exército, Batalhão 506, tá? Então, aí há dois personagens muito importantes no início da Airborne, tá? Que um deles é o Jack Nice, tá? Vamos frisar o nome dele aqui, Jack Nice. E o outro, vamos chamá-lo apenas de Willie. Basicamente é que a gente considera os dois fundadores aí, né? O que acontece? O Jack Nice, na realidade, ele nasce após a Grande Depressão. Basicamente lá para o ano de 1929, 1930, por aí, tá? E ele não era considerado uma pessoa completamente ajustável à sociedade, tá? Ele, vamos dizer assim, tinha alguns desvios sérios de conduta, tá? Mas nem por isso, tá, ele se tornou inviável para o exército. Pelo contrário, esse desvio de caráter do Jack Nice é que é atraente ao exército, tá? Então, Jack Nice, basicamente a mãe dele era uma nativa americana, a tribo agora eu não lembro exatamente, o pai dele não era nativo, então ele era metade índio, vamos dizer assim. Ele dizia que tinha vivido toda a cultura dos nativos e andava pelos nativos e tudo mais, mas não era bem assim. Eles só compartilhavam a metade nativa americana, tá? O Jack Nice. E aí ele retorna logo após a Grande Depressão, ele retorna à escola. Como ele tinha um corpo físico muito avantajado, já que durante a Grande Depressão ele teve que pescar, caçar, se utilizar da terra, ele vai para a escola e começa a jogar futebol americano, tá? E aí ele consegue um emprego no corpo de bombeiros local, começa a trabalhar como bombeiro e tudo mais, mas ele é meio desajustado. Então logo ele arruma brigas, várias brigas em bares e tudo mais, e ele acaba arrumando problema sério com a polícia, certo? E aí o que acontece? A polícia no pé dele, ele precisava se livrar da polícia, ele resolve se alistar no exército. Aí ao invés de todo mundo ir para a infantaria, porque a infantaria era o lugar comum, ele resolve ir para o pilotão de paraquedistas experimentais do exército. É o primeiro pilotão sendo formado e ele resolve ir para esse pilotão. Chegando lá, ele encontra o companheiro Willie, tá? E eles são extremamente desajustados, eles são muito bagunceiros e tudo mais, e o pessoal resolve isolar eles do resto do contingente dos paraquedistas, né? Então eles vão para um alojamento completamente diferenciado, tá? E eles ficam lá fazendo todos os treinamentos e tudo mais. Porém, o comando do exército já percebe que são pessoas diferenciadas, que são pessoas próprias para o comando, certo? Então eles ficam no isolamento de um alojamento completamente, quase que sem condições, com poucos suprimentos, inclusive durante o treinamento, e eles começam a economizar de tudo. E eles deixam de tomar banho para economizar a água, para poder cozinhar, porque eles recebiam pouca água, né? Então eles deixam até de tomar banho para economizar água, para poder cozinhar. E aí eles recebem o apelido de os 5 imundos, tá? Porque eles não tomavam banho, eles precisam guardar a água para cozinhar, certo? E lá eles começam a fazer todos os treinamentos possíveis do grupo de paraquedistas, e eles se tornam muito amigos e tudo mais, e eles começam a arrumar brigas, e eles vão para os bares, e lá nos bares eles arrumam confusão. Certa vez numa briga, foi chamada a PM,
tá? Porque eles estavam brigando no bar, destruindo o bar todo, e a PM prendeu um dos amigos dele, tá? E ele, percebendo que a PM havia prendido um dos amigos dele, ele desarma todos os PMs no bar, pega todas as armas e começa a disparar em todas as direções. Para quê? Para esvaziar as armas, deixá-las sem munição nenhuma. Algumas pessoas inclusive saem feridas, tá? E aí eles são presos, tá? Nessa que eles são presos, vai ao comando a solicitação de desligá-los, tá? Porque eles são muito bagunceiros e tudo mais. Mas aí o comando do exército diz: não, esse é o perfil que a gente precisa de um pessoal um pouco mais agressivo. Realmente é uma guerra, tá? A gente não quer dar flores ao inimigo, então o pessoal precisa ser um pouco mais agressivo mesmo. Ele vai ficar. Então ele, a partir dessa briga, ele é proibido de receber qualquer, vamos supor, subir de cargo, né? Ser promovido durante o treinamento. Ele é proibido devido a essa briga. Mas ele se torna, mesmo sem ser promovido, líder do contingente dele, entendeu? Então, mesmo sem ter a patente, ele já é o líder. Então, ao fim do treinamento e tudo mais, eles vão para a Inglaterra, onde eles vão participar do dia D, tá? Eles vão saltar atrás da linha do inimigo, no caso dos alemães, na Normandia, para destruir pontes, certo? Eu acho que eles fazem 4 saltos ainda, é um recorde para o paraquedista. Por quê? Na Segunda Guerra Mundial, metade dos homens que saltavam de avião morriam. Havia metralhadoras fixas no chão, havia muita coisa. Então, a perda de homens no paraquedismo era impressionante. Metade dos que saltavam morria, certo? Então, aí eles vão participar do dia D, vão saltar atrás da linha dos alemães na Normandia, na França, certo? Aí durante essa preparação eles decolam da Inglaterra, num C-47, tá? Eles decolam da Inglaterra e prestes a saltar, o avião deles é basicamente alvejado, atingido na barriga do avião. Então começa a pegar fogo no avião, o avião começa a cair e eles têm que saltar, não tem outra opção. Aí então o amigo dele, que começa os 5 imundos com ele, que já se tornaram 15 imundos, que já se tornaram 20 imundos. Aí eles vão saltar. Nesse momento, uma artilharia atinge novamente o avião e estoura todo o equipamento, paraquedas, se espalha por todo o avião do amigo do Jack Nice, certo? Aí a primeira reação dele é o que? Se retirar da porta, tá? Porque ele está preso em todo o avião com paraquedas e tudo mais. Ele se retira da porta e deixa a porta livre para os outros saltarem. E assim o Jack Nice e mais o restante que sobrou consegue saltar do avião, tá? E aí eles chegam à terra muito diminuídos, né? Porque já estava diminuído e aí na descida já morre metade. Aí chegam acho que aproximadamente em 5 paraquedistas, tá? Ele se reorganiza novamente em solo, consegue aumentar a unidade dele, porque os americanos se reconheciam pelo som de disparo das metralhadoras. Então eles procuravam o som e iam se agrupando. Bom, para não ficar muito longo o vídeo, o Jack Nice, tá? Ele, apesar de ter sofrido baixas terríveis durante o salto, ele se reagrupa em terra com outros paraquedistas. E eu vou dizer para vocês, eles cumprem perfeitamente a missão que foi determinada. Quer dizer, uma pessoa, muitas vezes, que não se enquadra em determinados pontos, às vezes é excelente em outras funções, né? Porque, infelizmente, no Exército, a gente não necessita de pessoas que ofereçam flores, tá? Essa não é a realidade. Precisa ser um guerreiro, precisa ir para matar e para morrer. Então, eu vou ver se eu consigo colocar o link aqui de um vídeo mais detalhado, tá? Essa basicamente foi uma introdução. Vocês vão ver o vídeo do canal do colega e vocês vão entender toda a história. Valeu, obrigado, hein?